Pessoal, eu quero fazer um vídeo rapidinho, reagindo a esse canal aqui, a esse cara aqui. Na verdade, não vou reagir ao vídeo dele, não. Só vou fazer uns comentários. Vale a pena ver como ele aprendeu alemão e como ele aprendeu inglês, tá? Eu vou relatar mais ou menos aqui como que foi o alemão, só para você ter uma ideia. Porque, na verdade, assim, muita gente fala que aprendeu uma língua sozinha e não sabe o que que é estudar sozinho. E ele mostra um pouco como fazer isso, tá bom? Então ele fala que em 1989 ele teve uma experiência lá, a avó do amigo dele falava alemão e ele se despertou para o aprendizado de alemão. Aí ele ganhou um dicionário e começou a escrever em alemão, fazer algumas atividades, traduzir, aquele processo de gramática de tradução. Aí em 1989 ainda, ele comprou o livro de alemão, Alemão para Brasileiro, sem áudio, com bastante exercício. E depois ele conheceu o livro chamado Alemão Sem Mestre, tá ok? Então era só atividade, pegava o livro e olhava a palavra, a frase, traduzia e fazia as atividades. Lia lá, a explicação possivelmente era em português, aí tinha as traduções. Aí em 1990 para 91, ele teve o primeiro contato com o áudio, ou seja, de 89, ali liberando, ele fala de 90 para 91, então o ano já ia passando para 91, ou era início de 91, final de 90, mais ou menos um ano depois, um ano e meio, não sei. Porque não sei se foi no início de 89 que ele começou a estudar, mas se foi no início de 89, foi 2 anos depois. Aí que que ele foi conhecer o som da língua. Aí ele comprou um livro do Globo, certo? Aí ele fala que ele começou a estudar, começou a querer dominar as declinações e querer falar perfeitamente, ele desistiu. E em 91 ele parou de estudar e só foi voltar a estudar em 92, e aí foi que ele comprou um outro livro em alemão e leu 3 fascículos. Se eu não me engano, quando ele voltou a estudar alemão na faculdade. Só que o que acontece? Qual que é a experiência dele? Que ele vai fazer? Aí tá, ele compra livros em alemão, 3 fascículos, e esses livros consolidam o alemão dele, porque os livros não eram focados em gramática, era focado mais em diálogo, em frases. Ele fala o nome lá, mas o nome está em alemão, então eu não sei o que que é. Em 1994, aí ele fala que participou de um congresso de língua alemã e ganhou um curso para fazer um certificado de alemão. E ele fez o curso e conseguiu essa certificação. E em 1994 também ele parou de usar, até essa época ele usava o dicionário bilíngue, português-alemão. Em 1994 ele começou a usar um dicionário, bilíngue, né? Não, monolíngue, tá ok? E, bom, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, porque ele fala que quando ele entrou na faculdade em 1994, ele já era fluente em alemão. Então, esse estudo gramática, tradução, esse estudo que a gente faz uma leitura só com a tradução é muito importante. E ele fala que esse conteúdo estava muito consolidado na mente dele, certo? Quando ele foi fazer faculdade mesmo, estudar alemão de uma forma mais... Então foi muito importante esse processo de uso de dicionário, esse processo de tradução. E o que acontece? Hoje nós temos muito fácil, muito disponível, a fala, né, da língua e tal. E o que nós precisamos entender é que no aprendizagem de uma língua são 2 traduções que nós temos. Nós temos a tradução da pronúncia e nós temos a tradução do sentido. E às vezes isso pode sobrecarregar o nosso cérebro. Para algumas pessoas, isso pode ser um gigante. Então, às vezes, você fazer separação, fazer leituras sem a pronúncia, pode ser muito interessante. Igual eu estou fazendo a leitura em inglês, estou fazendo leitura sem pronúncia. Igual agora eu falei para vocês, eu vou estudar as canções. Vou trabalhar primeiro a pronúncia, ver primeiro o sentido do texto.
Depois eu vou trabalhar não, eu vou ver primeiro o sentido, ou seja, a tradução. Aí depois eu vou ver a pronúncia, entende? Porque para tirar a sobrecarga do cérebro, quem sabe eu aprender melhor. Bom, esse aqui é o canal do cara, ó. Gengo Taco. Ele tem aqui um vídeo de como aprender japonês, como aprender alemão e como aprender inglês. E foram processos bem nesse sentido, de muito dicionário, muito estudar sozinho. E é isso que é estudar sozinho, tá, gente? Porque hoje, se eu entro no YouTube e tem ali um monte de professores à disposição, isso não é estudar sozinho, tá? Porque aí tem a pessoa explicando, tem a pessoa falando, então nós temos acesso a muita informação hoje e às vezes a gente confunde, tá bom? Mas eu queria fazer esse comentário, até a próxima.